Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo essa aula. Sou o professor Matheus e estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Java. Agora entrando numa parte um pouco mais intermediária, uma parte um pouquinho mais complexa do Java, que é a parte de tratamento de exceções. Então, até a aula passada, onde nós falamos ali de manipulação de arquivos, a gente pode dizer que temos ali então o básico do Java. Então, você já sabe como fazer um comando de decisão, você já sabe como fazer um laço de repetição, você já sabe declarar uma variável, já entende os processos de entrada e saída e já dá para você formatar alguns programas básicos ali. Só que tem alguma coisa que pode dar problema. Ok? Então temos aquela situação em que o seu código pode dar algum problema e o problema não necessariamente vir do seu código, mas sim do ambiente onde o seu código está executando. Isso é o que nós chamamos de exceções. Vocês já viram algumas acontecerem aqui nas minhas aulas, quando a gente vai testar o código, ele gera ali alguma exceção. Então, vamos ver aqui na aula de hoje como a gente cuida dessas exceções, como nós tratamos isso. Primeiro, da definição. O que é uma exceção? Exceção, muitos de vocês podem confundir com erro. São coisas próximas, são coisas correlatas, mas não são a mesma coisa. Qual que é a definição de exceção? Exceções podem ser entendidas como comportamento inesperado da execução de um código devido a fatores que estão fora do alcance do desenvolvedor. Então, assim, quando você executa um código ou tenta executar e ele simplesmente não compila, a culpa é sua como programador. Você que não escreveu a sintaxe correta, você que não colocou as coisas na ordem correta, certo? É um bug ali causado por falta na sua lógica. Mas agora, quando o problema é causado por algo que você não tem controle, como por exemplo uma entrada de dados do usuário ou uma configuração mal feita no ambiente de execução do sistema, aí é um fator externo, é algo que você não tem controle. Um erro que é causado então por conta desses fatores externos é o que nós chamamos de exceção. Dentro do Eclipse, como é que uma exceção se parece? Você sabe que o seu programa ocasionou uma exceção quando no console aparece algo parecido com isso aqui que você está vendo na tela. Essas mensagens que normalmente aparecem em vermelho, com várias seções de at, e normalmente vai aparecer em algum lugar uma palavra escrito error, como aqui embaixo, ou então exception, como aqui em cima. Isso são as exceções. Significa que alguma coisa deu errado e não está diretamente ligado ao seu código. Tá bom. Mas como é que eu impeço isso de acontecer? Ou minimamente, como é que eu trato isso para não aparecer alguma coisa tão feia assim no meu console, então meu programa simplesmente travar, parar de funcionar porque aconteceu alguma exceção? Nós temos os comandos try, catch e finally, ok? Então, assim como você tem if, else, switch case para tomada de decisão, ou for e while para fazer loops, né, comandos de repetição, você tem o try, catch, finally para fazer tratamentos de exceção, ok? Vamos lá. Para que serve cada um? Como é que funciona cada um? O comando try significa tentar. O verbo to try, em inglês, significa tentar. Então, somente try significa tente, está no modo imperativo. Você está dando uma ordem para o programa, que é tente fazer isso. Isso que? Ou seja, dentro dele colocamos o código principal que queremos que execute uma função aonde pode ocorrer uma exceção. Então, eu estou falando desse código aqui. Em algum momento, esse código aqui pode gerar uma exceção. Então, eu estou falando tente executar isso aqui. E o que esse código está fazendo? No geral, isso aqui é uma demonstração bem simples de como a gente faz uma conexão com o banco de dados. Então aqui você tem uma série de parâmetros. Você tem aqui a URL de conexão com o banco de dados, você tem o usuário de acesso ao banco de dados, você tem a senha de acesso ao banco de dados. Aqui você tenta estabelecer a conexão. Você tenta usar o driver do JDBC para se conectar ao banco de dados nesse endereço, usando esse usuário e essa senha, ok? Só que alguma coisa aqui pode estar errada. Por exemplo, aqui eu estou especificando para a API JDBC que eu quero a conexão com MySQL. Então ela precisa buscar o driver do MySQL carregado dentro do projeto. Só que se o driver não foi carregado, você tem uma exceção. Ou então você está dizendo que para ele buscar o banco de dados no localhost, que é sua máquina local. Só que se o serviço do banco de dados não tiver instalado, né, o MySQL não tiver instalado, ou se ele estiver instalado, mas não estiver executando, ou nem estiver no seu computador local, estiver em um computador remoto,
você vai ter uma exceção, porque ele não consegue achar o banco de dados. Ou então você até colocou o caminho certo para o servidor, você colocou o IP certo do servidor, você colocou o caminho de rede certo do servidor, mas você errou a porta. Sei lá, o cara que configurou o banco de dados não configurou o MySQL para rodar na porta 3306, configurou ele para rodar na porta 4000. Esse código vai gerar uma exceção. Por quê? Ele vai tentar se conectar com uma porta de rede no servidor, só que o banco de dados está em outra. Ou então, nome do banco de dados. O nome do banco de dados pode estar errado no código, o nome do banco de dados pode ter sido alterado no servidor, o banco de dados pode nem ter sido criado ainda no servidor, então ele vai tentar se conectar com um banco de dados que nem existe. O nome de usuário que vai se conectar ao banco de dados pode estar errado, a senha pode estar incorreta. Entende? São tantas coisas que podem dar errado que você não tem como saber. E tudo isso pode gerar o quê? Uma exceção. Então nós utilizamos o comando try para tentar executar isso aqui. Se ele executou isso aqui, deu tudo certo, vai aparecer a mensagem conexão com o banco de dados MySQL estabelecido. Ótimo, não aconteceu nada. Ele tentou executar e conseguiu. Mas e se ele não conseguir ocorrer uma exceção? É onde entra o segundo comando, que é o comando catch. Catch é um complemento ao comando try. Então, se eu declaro um comando try, é mandatório, é obrigatório que eu tenha um comando catch. E eu não posso declarar um comando catch sem declarar um comando try primeiro. Catch significa o verbo capturar. To catch é capturar, pegar. Então, somente o catch é capture, pegue. Ou seja, ele captura a exceção ocorrida no bloco try, então, ou seja, ele captura o erro, a exceção que ocorreu aqui e realiza o tratamento programado pelo desenvolvedor. Ou seja, ele faz o que você mandar. Então, se é uma conexão que não está aberta, ele tenta abrir a conexão. Se é uma conexão que já está aberta, você pode mandar ele fechar a conexão e abrir de novo, ou simplesmente informar a conexão já está aberta. Se é um erro de SQL, certo? É um banco de dados que não existe, informar que é o banco de dados que não existe. Se é um erro de rede, você faz, seja lá o tratamento que for necessário aqui dentro. No geral, o tratamento é uma mensagem mais bonita, uma mensagem melhor estruturada para o usuário, simplesmente para o programa não parar e aparecer aquela lista gigante de erros, ok? Um mesmo bloco try pode gerar diversos tipos de exceções. Então, por exemplo, o programa que a gente estava desenvolvendo na aula passada, o editor de texto, na hora de gerar o arquivo, ele tanto pode ter problemas com o sistema de arquivos, então, por exemplo, ele não consegue guardar um arquivo no sistema de arquivos porque o sistema de arquivos pode estar corrompido, a unidade pode estar indisponível, ele pode não ter privilégio suficiente para gravar naquele diretório, como também pode ser problema do usuário. O usuário pode colocar no lugar do nome do arquivo caminho, no lugar do caminho o nome do arquivo. O sistema não entende nada, ele gera uma exceção. Então, ou seja, ali eu posso ter duas exceções diferentes. Uma exceção de sistema de arquivos, a outra exceção de arquivo não encontrado. Ou então, nesse caso aqui, que a gente estava tentando fazer uma conexão com o banco de dados. Aqui eu posso ter a exceção com o próprio banco de dados, o banco de dados não existir, com a conexão, certo? A rede não está disponível, o servidor está fora do ar. Entrada de dados do usuário, o usuário pode ter colocado o nome incorreto, a senha incorreta. Dados truncados, ou seja, os dados dentro do banco de dados não estão estruturados de forma que o Java consiga ler. Classe não instanciada, ou seja, você está tentando utilizar um objeto para fazer conexão, só que esse objeto ainda está nulo e etc. Por isso, a um mesmo bloco try podem ser associados vários blocos catch. Então, a um bloco try você não vai ter necessariamente um catch, mas você pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Tudo depende de quantas exceções, quantos tipos de exceções o seu try pode gerar, quantos erros podem acontecer. E o comando finally. O uso do comando finally é opcional. O que isso quer dizer? Não é sempre que ele vai aparecer. Porém, é recomendado sempre que possível implementá-lo. Então, sempre que houver a possibilidade de você colocar um finally, seria bom que você colocasse. Exemplos de quando você pode utilizar um finally ou não. Por exemplo, o exemplo que está aqui é um finally na conexão de banco de dados. Então, ou seja, como é que fica? Primeiro eu tenho o try, onde eu tento conectar o banco de dados. Se deu certo, maravilha. Ah não, deu erro. Ele vai cair aqui e vai exibir a mensagem de erro. Só que independente de sucesso ou erro, a primeira coisa que ele vai fazer é ele vai gerar uma conexão e essa conexão vai estar aberta, mesmo que ele não consiga acessar o banco de dados. Então, independente de sucesso ou falha, aqui no Finally, o que ele faz? Ele fecha a
conexão. Ele fecha o statement do comando e fecha a conexão com o banco de dados. Para quê? Para a gente não ter a conexão aberta, não ter possíveis vazamentos de dados. Mas, por exemplo, aonde eu não utilizaria o finally? Lá na aula passada, quando a gente estava trabalhando com o programa de edição de arquivos, certo? Leitura de arquivos, criação de arquivos. Por que a gente não utilizaria o finally? Porque basicamente não há necessidade, certo? Não haveria dentro daquele contexto ali uma necessidade de eu implementar o finally. Por isso então que se diz que ele é opcional, ok? Por fim, os tipos de exceção. Como eu disse, a um mesmo try você pode associar vários catches, cada um gerando um tipo de exceção diferente. Mas quantos tipos de exceção vão existir dentro do Java? Para ser bem sincero, vão existir vários. Eu não sei dizer um número, mas são vários, são muitos. Mas alguns tipos importantes que você pode utilizar. O Arithmetic Exception, certo? Uma exceção ocorrida quando ele tenta executar uma operação aritmética ilegal, como quando, por exemplo, ele tenta calcular a raiz quadrada de um número negativo. Você não tem um número real ali. O Java não consegue representar números imaginários. Ou então quando você tenta fazer uma divisão por zero. Quando você tenta dividir um inteiro por zero, ele simplesmente não consegue gerar. Você não tem uma resposta para isso. Class not found, ocorrida quando o código precisa chamar uma classe externa, porém não pôde encontrá-la. É um caso aqui do banco de dados. Então, por exemplo, tá vendo essa linha aqui? Conexão igual ao driver manager get connection. Para que essa linha aqui funcione, você precisa carregar dentro do seu projeto uma classe externa para falar com a API JDBC do Java, que vai ser um tema de uma outra aula. Só que se você não importar essa classe, o que vai acontecer? Vai dar erro. Classe não encontrada. E o seu programa simplesmente vai dar erro. Ele até compila, mas o programa não vai funcionar. Data Format Exception, exceção ocorrida no ato de serializar uma forma de dado. Então, por exemplo, o dado ele vem em um formato do banco de dados. Só que se você tenta transformá-lo em outro formato, por exemplo, você recebe uma sequência de números inteiros, tenta transformar em data, mas por alguma razão tem algum caractere ali que impede, você vai ter o Data Format Exception. File not found e index out of bounds. Esses dois aqui vocês já viram antes, vocês já viram acontecer, vocês talvez só não entendiam o que era. O file not found a gente viu na aula passada, quando a gente estava falando ali do processo de criação e edição de arquivos no Java, que é o quê? Exceção ocorrida quando o programa precisa realizar a leitura de um arquivo, ou seja, ele tenta buscar uma pasta, ele tenta buscar um arquivo dentro do seu sistema de arquivos, mas ele não encontra por alguma razão, seja porque o arquivo não existe, a pasta não existe, o usuário digitou o nome incorreto, o usuário digitou o caminho correto. E o index out of bounds é o que? Exceção ocorrida quando o código precisa encontrar um índice dentro de um vetor, entretanto o referido índice não existe. Então lembra, quando você vai criar, por exemplo, um vetor de 6 posições, a primeira posição é 0, a última posição é 5. Se você tenta fazer alguma operação na posição 6, ele vai dar erro, porque a posição 6 não existe. A posição 6 só existiria se você tivesse um vetor de 7 posições. A mesma coisa, você tenta criar você cria um vetor de 10 posições, então vai de 0 a 9, só que você tenta operar a posição 12. A posição 12 não existiria em nenhum cenário possível. Então é isso que ele está falando. É o índice, é a exceção do índice fora dos limites, certo? E por último, a SQL Exception, exceção ocorrida na execução de uma rotina SQL. Esses aqui vocês vão ver mais quando a gente estiver falando de conexão com banco de dados, que é você tentar executar alguma operação SQL, só que o código, por exemplo, pode estar incorreto. Você tenta executar um select, só que você esquece de informar algum parâmetro, você esquece de colocar alguma vírgula como separador, você esquece, por exemplo, de colocar o asterisco para indicar que você quer selecionar todos os campos, ou então a consulta que você estruturou está tentando fazer alguma coisa que você, como usuário, não tem privilégio de acesso, e várias outras coisas que podem acontecer dentro de um banco de dados, ok? Entendido então o que é o try-catch, vamos ver um pouquinho disso aqui na prática. Então, vou fazer duas formas. Primeiro, eu vou criar um código de exemplo aqui que pode gerar uma exceção e depois eu vou implementar esse try-catch dentro de um código que nós já geramos. Então, como sempre, criar um projeto novo. Pronto, criei o nosso projeto aqui, exemplo exceção. Agora o que a gente faz? Vou criar aqui um novo pacote. E dentro desse pacote eu vou criar uma nova classe. Tudo bem. Vou chamar de classe main também.
E pronto, aqui está. Vamos fazer um programa bem simples, assim, uma calculadorazinha bem rápida, como a gente já havia criado em aulas anteriores, ok? Então vamos lá. Bom, então aqui a gente já tem a estrutura básica, então declaramos o scanner, a variável de operação, pedimos o primeiro valor, depois lemos esse primeiro valor, pedimos o segundo valor, lemos esse segundo valor, pedimos para o usuário digitar uma operação e lemos essa operação. Agora vem a parte do que? Executar a operação. Para isso a gente precisa ver o que o usuário digitou. Então, vamos fazer aqui uma tomada de decisão. E pronto. Aqui um código que vocês já conhecem de antes, não é nenhuma novidade para vocês, tomada de decisão. O programa aqui, bem simples, ele pergunta para o usuário por dois números, pede para o usuário escolher uma operação, e com base nisso ele executa a operação que o usuário quiser. Só que assim, apesar do código aqui não ter erro nenhum, é possível da gente fazer ele cometer algum erro, certo? Alguma coisa dar errado. Por quê? Lembre-se que a execução de um programa, ela não depende só do que o programador desenvolve, mas sim também do que o usuário vai fazer. Então, olha só. Primeiro cenário, que é o cenário que todos nós esperamos, aquele cenário que o usuário faça exatamente tudo aquilo que o programa pede. Então, digite o primeiro valor. Vamos lá, 7, o segundo valor 3, 7, eu quero a operação 1, então 7 mais 3 dá 10. Beleza, funcionou perfeitamente. Segundo cenário, que é onde você espera que o usuário tenha lógica. Então, por exemplo, digite o primeiro valor, 12. Digite o segundo valor, 0. Digite a operação, 4. Opa, o que nós temos aqui? Temos um infinity. O que é esse infinity aqui? O que está acontecendo? Isso aqui é uma programação do próprio Java para operações double. Por quê? O que ele deu esse infinity aqui? Olha só, eu estou tentando fazer 12 dividido por 0. Mas, pessoal, 12 dividido por 0 não existe. Na verdade, nenhum número dividido por 0 não existe. É impossível eu realizar essa operação. Só que o que acontece? O Java ele não está entendendo só 12, ele está entendendo 12.0. Ele não está entendendo só 0, ele está entendendo 0.0. Então, ou seja, ele entende que existem infinitas casas decimais depois da vírgula e que em algum momento essa casa pode ter um valor diferente de 0. Só que como ele não está encontrando, ele informou o quê? Que é um infinity. Ele vai ficar tentando executar infinitamente e não vai achar nunca. Agora sim, se fosse inteiro, o que aconteceria? Teríamos uma exceção bem grande aqui. Mas tá, ok, para essa exceção aqui, o Java já estava preparado. Ele não conseguiria, ele não daria erro aqui. Ok, mas vamos tentar uma outra aqui. Terceiro cenário, o usuário se confunde com o que ele vai digitar. Então, primeiro valor, a pessoa quer digitar 5, mas sem querer ela digita S. Opa, olha só. Input mismatch. O que ele está dizendo? É uma exceção de mismatch, seria alguma coisa como confusão, desentendimento de entrada. Por quê? Ele está tentando converter, aqui ó, olha só, aqui na linha 1, next double, ele está tentando ler um número double. Só que S não é um número, é um caractere. Então ele não consegue converter, não consegue fazer esse armazenamento. Gera essa exceção. A mesma coisa aconteceria aqui, a mesma coisa aconteceria aqui. Então aqui a gente já tem o primeiro try catch, certo? Que seria o que? A gente analisar a entrada do usuário. Para poder fazer esse try catch, primeira coisa, eu não posso declarar variável aqui. Eu tenho que declarar a variável separadamente. Então, double n1 também começa em 0. Aliás, nem preciso pôr esse double aqui, né? Tudo na mesma linha. N1 começa em 0.0 e N2 começa em 0.0. Agora ele está dando erro, por quê? Porque eu estou tentando declarar a variável de novo. Então a gente tira esses doubles daqui.
E pronto, o código está resolvido. Agora sim, aonde vem o try? O try começa aqui. Aqui uma operação, aqui pode dar erro, aqui outra operação, aqui eu posso ter outro erro, aqui outra operação, e aqui eu posso ter outro erro. Então todo esse bloco aqui fica dentro de um try. Nota que agora ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Porque todo try precisa, é mandatório, ter um catch. E agora o catch está dando erro. Por quê? Se eu declaro catch, eu obrigatoriamente tenho que declarar a exceção que ele vai tratar. A gente já sabe que você pode ter aqui uma exceção de input mismatch. Mas vamos dizer que você não saiba. Putz, não sei que tipo de exceção que ele pode causar. Então você coloca aqui a classe exception, que é uma exceção genérica. E depois ele te informa que tipo de exceção é aquela e você faz o tratamento necessário. Então, exception, aí como isso aqui é basicamente uma instância, você dá o nome que você quiser. Por exemplo, ex. E aqui dentro o que você faz? Você pode não fazer nada, você pode deixar em branco e fazer com que o programa não mostre nada ali no console, ou você pode mostrar a mensagem de algo deu errado. E depois fazer uma exibição de... Opa, cliquei na tecla errada. Fazer uma exibição de erro. Então, system.err.printf.println ex.getMessage e a mensagem de erro guardada dentro da instância. Vamos tentar agora. Digite o primeiro valor, 3. Segundo valor, i. Algo deu errado. Falando aqui, operação inválida. Aí ele está mostrando qual que é o erro, null. Por que está null aparecendo aqui? Porque quando eu digitei 1, o que aconteceu? Novamente, ele tentou fazer essa conversão. Só que no que ele tentou fazer essa conversão, ele não conseguiu. Então, ele entendeu um valor nulo para a variável. Se é um valor nulo para a variável, ele nem consegue seguir para a próxima operação. Então, ele caiu no catch e deu a mensagem de erro null. Só que quando ele cai nesse null, o que acontece? Olha só, ele escapou, tentou cair aqui no switch case. O switch case percebeu que a variável OP está em 0. 0 para ele não é uma operação válida. Ele mostrou aqui de operação inválida. Definiu o valor de result como 0 e exibiu o valor de result na tela. Nesse caso, a gente pode querer o quê? A gente pode querer que o programa pare. Então, aqui dentro eu posso colocar a instrução break. Opa. Está falando que não pode ser usado fora de loops ou switches. Tá bom. Não posso usar fora do switch case, nem posso usar em um try catch. Ok. Tá bom. Então vamos tentar visualizar isso aqui. Qual é o erro que ele está pegando aqui dentro? Operação inválida. Não, operação inválida é o que caiu aqui. Algo deu errado. 2 pontos, espaço mais. Ex ponto. Vamos tentar get localized message. Digite primeiro valor 3, segundo valor i. Tá bom, ele não está mostrando necessariamente o tipo de exceção. Então, vamos adicionar um segundo catch para o tratamento daquela exceção. Então, catch input, Ctrl espaço, aqui, input mismatch exception. IN. Ele está dando erro, ele está pedindo o quê? Acho que está pedindo para eu remover esse catch aqui. Ótimo. Então pediu para remover esse catch do exception. Por quê? O exception é uma classe genérica. Ela engloba todos. Se você vai colocar um específico, você não precisa de uma classe genérica aqui. Então vamos lá. Sysout. Algo deu errado. Vamos ver qual é a mensagem de erro que ele vai exibir aqui. Assim, err.println. No caso dele cair
aqui, input mismatch exception, significa o quê? Significa que ele tentou executar uma operação ilegal, que ele não conseguiu converter algum valor. Então, algum valor ilegal foi digitado. Então, digite o primeiro valor 3, segundo valor S, algo deu errado. Algum valor ilegal foi digitado. Então, se a gente quiser que ele pare aqui, que não execute mais nada, system.exit 0. E aqui o programa simplesmente para e não vai cair aqui no switch case, podendo executar mostrando essa mensagem aqui de operação inválida e resultado 00. Por quê? Porque, bom, como é que vai ser uma operação inválida se você nem sequer conseguiu chegar na sua parte da operação, né? Então, digite o primeiro valor 3, segundo S, aqui ó, algo deu errado, algum valor ilegal foi digitado, o S. Certo? Vamos tentar agora com ponto. Por alguma razão, o Java, ele espera que aqui no console, quando você vai digitar números com casa decimal, você coloque vírgula ao invés de ponto. Mas ele exibe o resultado com ponto, vai entender. Então, digite o primeiro valor. 3.1, 3,1, mas sem querer eu digite 2.2. Algum valor ilegal foi digitado. No caso foi o que? Foi o 2.2. Então, beleza. Vamos seguir então com as nossas operações aqui. Então, isso foi no caso do input mismatch. Digite o primeiro valor. Vamos tentar fazer alguma operação ilegal de novo. Então, vamos tentar fazer uma divisão por zero em decimal agora. Então, 23,1 dividido por 0,00000 e escolha uma operação 4. Resultado, infinity. Ele sempre vai cair no infinity do Java, não tem muito que a gente possa fazer depois disso aqui, ok? Então, já que a gente não tem como ter nenhum problema aqui, a gente pode dizer então que esse programa está pronto. Tirar esse cat comentado daqui, já que ele não tem mais utilidade. Já que a única exceção que encontramos até agora possivelmente foi a input mismatch, vamos implementar isso aqui então em algum projeto que a gente já tenha feito. Eu vou pegar aqui o projeto da aula passada, o projeto de manipulação. Vamos começar aqui com arquivos. Aliás, começar não, vamos fazer só com esse aqui, né? Então, criador de arquivos, leitor de arquivos. Vamos começar com o leitor. Vamos entender como é que esse programa aqui funciona. Então, a gente já tem o scanner, ele pede para eu digitar o nome do arquivo, ele faz a leitura do nome do arquivo, o caminho do arquivo, guarda, e aqui ele tenta fazer a leitura. Então, olha só, aqui, teoricamente, a gente poderia ter problema de caracteres ilegais. Só que qual que é o problema? Para o Java, qualquer caractere é um string, então ele vai conseguir ler e guardar sem problemas. Então, a leitura não seria um problema. Mas aqui ele está tentando abrir o arquivo. Então, olha só o que a gente tem aqui. Então, vamos começar com... Primeiro, não vou fazer a instância agora. Eu vou abrir aqui dentro um comando try, catch. E essa instância eu vou fazer aqui dentro do try. br igual new buffered reader. Tá, ele tenta fazer isso daqui. Aqui ele pode gerar uma exceção, ainda não sei qual, exception ex, sysout ex, só simplesmente o ex para ele mostrar o erro aqui. Só que todo esse resto aqui, olha só, tá dando erro, por quê? O br ele só está existindo dentro do contexto aqui do try. Então o que eu vou fazer? Todo esse espaço aqui, tirando o scanner e o system.exit, eu vou apagar daqui. E vou colocar aqui dentro. Na verdade, a gente tem aqui agora uma bela ocasião para utilizar o finally, porque independente de você ter sucesso nesse try ou falha e ter caído nesse catch e dar erro, de um jeito ou de outro você tem que fechar o scanner e parar o programa. Então, finally, a gente recorta essa linha daqui e coloca aqui. Apagamos essas linhas em branco. E a gente remove esse throw IO exception aqui do nosso método main, porque já não é mais um método throwable, uma vez que a gente tem a presença do try catch aqui dentro. Agora vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar ler um arquivo que não existe e
Vamos fazer isso aqui dar erro. Então, aqui na minha área de trabalho, eu tenho esse arquivo da biblioteca. Vamos lá, propriedades. Eu vou copiar o caminho. Vamos executar. Então, o primeiro cenário vai ser o quê? O usuário digitar o caminho errado. Então, vai ser o quê? O arquivo se chama biblioteca.sql. Vamos chamar de biblioteca.txt. Digite o caminho para o arquivo. E olha só, nossa primeira exceção. java.io file not found. Arquivo não encontrado. Então a gente pode fazer o quê? Configurar uma mensagem mais bonitinha que isso aqui, uma mensagem mais elaborada do que isso aqui. Então a gente adiciona um catch. Essa é a exceção que ele pode gerar. File not found exception. Então, file not found exception ex. E agora ele está dando erro, falando por quê? Remove the catch clause. Então, ele está pedindo para eu remover esse catch genérico daqui. Então, a gente dá a mensagem de... Se ele tiver uma mensagem de erro, a gente vai... Se ele caiu aqui, o que eu vou dizer? Primeiro, esse out vai virar error, né? De erro. Não foi possível encontrar o arquivo aí vai ser, qual que é a formatação? Aqui. E o que ele está reclamando aqui? Ah, ele está pedindo ainda para eu colocar outro try catch nisso aqui. A mesma coisa aqui, eu também posso ter um erro nisso aqui. Ele está falando que isso aqui também pode gerar uma exceção. Então eu posso encadear um try dentro de outro try. Então, e pronto, o erro sumiu. Só que agora é o seguinte, você está vendo, pô, isso aqui está um bocado difícil de ler. Então o que a gente faz? Ctrl A, Ctrl I. O código está identado. Que exceção que eu posso ter aqui dentro, por enquanto, eu não sei. System.out.println x. Então tá, o primeiro erro que a gente pode ter aqui foi o que? Erro de file not found, arquivo não encontrado. Vamos ver se ele dá mais algum erro além desse. Roda de novo. Digite o nome do arquivo. Mesma coisa, biblioteca.txt. Pega o caminho do arquivo de novo. Agora sim, ó, não foi possível encontrar o arquivo tal. Aqui ele está repetindo duas barras, então a gente pode deixar uma só. Aparentemente isso aqui é só para o processo de leitura. Bom, já temos então algo mais estruturado. Segunda coisa que a gente pode errar, que é muito comum. Aqui o programa ele primeiro pede o nome do arquivo, depois ele pede o caminho. A gente pode inverter essa ordem sem querer. Então, digite primeiro, a gente coloca primeiro o caminho, depois a gente coloca o nome. E eu vou colocar até certo, biblioteca.sql. Qual que vai ser o erro? Ah, ele agora vai informar o mesmo erro, não foi possível localizar. Por quê? Porque a estrutura do arquivo, do caminho, está incorreta. Primeiro está vindo o nome do arquivo, depois o diretório. Beleza. Então vamos aplicar isso aqui agora no criador, no editor. Então podemos dizer aqui, salva. A gente pode dizer então que o leitor está ok. Agora vamos tentar ver aqui no criador de arquivos. O que pode dar errado? Vamos dar uma olhada como o programa funciona. De novo, então, tem o scanner. Aqui, digite o caminho. Novamente, não vou ter problema de caracteres ilegais, porque, bom, o scanner, a string aceita quase qualquer coisa. A mesma coisa aqui, caminho com a extensão. Faço a leitura sem problemas. Aí ele está falando aqui. Digite o texto que deseja salvar e digite dois pontos Q para encerrar. E aqui eu vou montando a string builder, novamente trabalhando com string. Isso aqui vai ser muito difícil dar erro. Agora aqui
no while, será que a gente pode ter algum erro aqui? Não custa tentar, né? Então a gente coloca aqui um try. Catch. Como eu não sei que exceção que ele pode gerar, eu coloco aqui um exception genérico. Será que sys_err funciona? Funciona. Sys_err ex, certo? Pedir para ele mostrar o erro que tiver dentro da classe ex. Mas independente de sucesso de um ou de outro, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele fechar o scanner. Então, sc.close dentro do finally. Aqui agora eu posso ter outra exceção. Não sei de que tipo também, mas posso ter outra exceção. Então, try. Ele tem que fechar de qualquer jeito, senão o arquivo não é escrito. Catch. Não sei que tipo de exceção eu posso ter, então exception ex sys_err, Ctrl espaço, ex. E a mensagem ela tem que vir aqui, caso tudo dê certo. Independente de um sucesso ou fracasso, o programa tem que parar. Então, finally, system.exit 0. Bom, novamente, o programa teoricamente está certo, mas a indentação está toda desorganizada. Então, Ctrl A, Ctrl I. Pronto, temos agora um código identado. Agora vamos testar isso aqui. Vamos ver o que pode dar certo e o que pode dar errado aqui. Então, digite o caminho para salvar o arquivo. Vamos tentar salvar o arquivo em um caminho ilegal. Vamos tentar salvar numa pasta do sistema. Então, vou abrir uma nova aba. Sistema de arquivos. Vamos tentar guardar alguma coisa na pasta srv. Ela está vazia. Vamos tentar guardar então na pasta root, não. Vamos tentar guardar aqui na pasta mnt, que é onde são montados os dispositivos. Eu preciso ter autorização, teoricamente eu preciso ter autorização de administrador, né, de root, para guardar alguma coisa ali. Então, digite o caminho para salvar o arquivo. mnt, vamos tentar salvar direto no mnt, sem nem criar uma pasta ali. Digite o nome para o arquivo, teste.txt. Digite o que deseja depois salvar. Então, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5, dois pontos Q. E olha só, erro de file not found, permissão negada. Então assim, ele está dando permissão negada por quê? Porque, como eu disse, esse caminho, esse mnt, eu preciso ter permissão root para fazer isso. E o meu programa não está executando com essa permissão root. Isso aqui no caso do Linux. Se você estiver fazendo no Windows, provavelmente esse erro vai acontecer aqui de permissão negada por você não estar executando como administrador. E essa exceção, eu vou pressupor que ela aconteceu aqui, no ato de eu tentar salvar o arquivo. Não foi nem na hora de estruturar o buffer, foi aqui na hora de escrever, porque ele infelizmente não está informando a linha que isso aconteceu. Ele não está mostrando a linha que isso aconteceu. Então, vou pressupor que seja aqui. Então, nesse caso, não tem muito o que dizer, né? A mensagem de erro está gravada. Talvez eu possa usar esse aqui, x.getMessage. Algo deu errado. Dois pontos. Vamos tentar de novo. Digite o caminho, mnt, teste.txt, teste 1, teste 2, teste 3. Dois pontos Q. Algo deu errado, permissão negada. Beleza, então já temos aqui algo um pouquinho melhor para ser exibido. E de qualquer forma o programa parou. Vamos tentar agora o que mais eu posso fazer. E se eu inverter? Se eu inverter vai dar o mesmo problema de caminho não encontrado, né? Ou então vamos tentar gravar isso aqui numa pasta que ainda não existe. O caminho é até legal, só que a pasta onde eu vou mandar ele gravar simplesmente não existe. Então,
pegar aqui o caminho para minha área de trabalho. Digite o caminho, vou salvar aqui. Digite o nome do arquivo. Aliás, fiz besteira, devia ter colocado uma pasta a mais. Roda de novo. Folder, essa pasta ainda não existe. Digite o nome do arquivo. Hello.py. É um script Python. Vamos lá, digitar qualquer coisa. Então, print. Olá, mundo. Um scriptzinho em Python. Dois pontos Q. Algo deu errado. Arquivo ou diretório inexistente, porque eu estou tentando guardar na pasta folder e ela simplesmente não existe. Ou como eu posso tentar fazer isso aqui? No caso aqui, a exceção foi de que tipo? Tá, ele caiu aqui no algo deu errado. Então a exceção é... Manda ele mostrar a exceção de novo. X. Que tipo de exceção ele vai gerar? Hello.py. Print. Olá, mundo. Dois pontos Q. Do tipo file not found. Então vamos montar a exceção com já file not found exception. Então, catch exception x, aliás, file not found exception. Ele vai acusar erro porque eu já tenho uma exceção genérica aqui. O que ele está reclamando? Que eu preciso importar o file not found. Tá bom, a gente importou a classe. Legal, vamos ver se agora isso aqui tá um pouquinho mais fica um pouquinho mais estruturado. Mesma coisa, então digite o caminho. Caramba. Hello.py. Print. Olá, mundo. Dois pontos Q. Algo deu errado. Ele está falando que a pasta não existe. Então, o que a gente pode tentar fazer na hora de salvar aqui dentro? Isso considerando que o problema foi esse file not found, né? Isso aqui eu posso esconder. Agora vamos tentar aquela coisa do caminho ilegal de novo. Vamos ver qual que é a exceção que ele vai gerar. mnt, digite o nome hello.py, print, olá, mundo. Dois pontos Q. Ele caiu na mesma... Ele caiu no mesmo bloco, file not found, só que com um problema diferente. Algo de errado, mensagem de permissão negada. Então, vou tentar colocar aqui dentro outro try que vai ser o quê? Criar a pasta. Então, try. Criar pasta, a gente vai tentar utilizar a classe do mkdir. Então, eu vou criar uma nova... Eu tenho aqui a instância da classe file utilizada? Não, não tenho. Então, tentar instanciar aqui dentro do cat mesmo. Então, file mdir new file. Import java.io. Aí eu preciso colocar aqui como argumento o caminho para o arquivo, para onde ele vai ser criado. Então, cadê? Aqui, caminho mais arquivo. Não, pera, eu preciso só criar a pasta, não preciso do nome do arquivo, só o caminho. E
mdir.mkdir. Então, ele vai pegar o caminho e vai tentar criar a pasta. E depois ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar salvar o arquivo de novo. Mas depois não me preocupo com isso. Cat. Eu não sei o que pode dar errado de novo. Então, ele está falando que o nome já existe, então ex1. Sysair ex1.getMessage. Só o ex. Vai que ele gera outro tipo de exceção que a gente ainda não conhece. Então, se o caso for esse aqui, ótimo. Se não, cria a pasta e, de novo, ele tenta salvar o arquivo. Então, vou copiar essa mesma linha daqui. Isso aqui poderia ser um método separado também. Ótimo. Vamos testar o código agora. Roda de novo. Primeiro teste, tentando salvar isso aqui em um caminho ilegal. Então, na pasta mnt, o arquivo hello.py, print, olá mundo, q, erro de permissão negada, não pode salvar ali. Beleza, é o que eu esperava. Em uma pasta que não existe. Ele exibiu ali o erro duas vezes. Porque ele caiu nesse cat e ele mostrou essa mensagem, então essa linha aqui é desnecessária. De novo, agora com um caminho que não existe. Mas sem querer a gente adiciona uma pasta que não existe. Folder hello.py, print olá mundo, q. E olha só, aparentemente agora o problema é resolver. Ele conseguiu criar a pasta para nós. Folder e aqui dentro o arquivo hello.py com o nosso código em Python. Tanto que teoricamente eu posso entrar aqui. Que eu me lembro, acho que eu tenho o Python instalado. Então é py hello.py. Não está instalado. Então acho que era Python 3, no Linux é diferente. Python 3 hello.py. Está instalado sim. Olá mundo. Então, é isso. Com o tratamento de exceção já conseguimos resolver um problema, que é se a pasta não existe, ele então vai lá e cria a pasta. Está bem aqui, ó. Se a exceção for file not found, então o que acontece? Ele entra em outro try, onde ele tenta criar a pasta e tenta escrever o arquivo de novo, o arquivo criado com sucesso. Mas se por alguma razão ele não puder, porque, sei lá, o caminho era ilegal, ele cai aqui. Agora, se de novo a exceção for um caminho ilegal, vai cair aqui, ele vai tentar criar a pasta de novo, não vai conseguir porque o caminho continua sendo ilegal. E aqui ele vai mostrar a mensagem de erro. Então, na verdade, não era nem esse aqui, era esse aqui que ele tinha que esconder. Ok, pessoal? Bom, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como nós utilizamos o try-catch. Na próxima aula, a gente já começa então a abordar tópicos de programação orientada a objeto. Mas até lá, estude bastante, fique com Deus, um abraço. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, tchau e até a próxima!